Alan. Alan Deon nasceu. Alan Fabian. Maurice. Marcel Deon, em 8 de novembro de 1935, em Sceaux, um subúrbio de Paris, França. Sua infância foi marcada por consideráveis turbulências e dificuldades emocionais. Seus pais se divorciaram quando ele tinha apenas 4 anos de idade, e ele passou grande parte de sua juventude sendo transferido entre várias casas e instituições. E, após o novo casamento de sua mãe, Deon teve um relacionamento tenso com seu padrasto, o que só alimentou sua natureza rebelde. Ele era conhecido como uma criança difícil e impulsiva, características que o acompanhariam na adolescência e que mais tarde seriam canalizadas para sua presença dinâmica nas telas. O início da vida adulta de Delon foi tudo menos glamouroso. Ele abandonou a escola aos 14 anos, tentou vários empregos temporários e se alistou na Marinha Francesa aos 17. Ele serviu na Indochina uma experiência ao mesmo tempo angustiante e transformadora. Mais tarde foi dispensado com desonra, mas o tempo que passou lá ampliou sua visão de mundo e contribuiu para a complexa tapeçaria emocional que mais tarde definiria sua atuação. A trajetória de Don na atuação foi fortuita. Ao retornar à França, ele conheceu pessoas da indústria cinematográfica e logo chamou a atenção de agentes de elenco devido à sua beleza marcante e ao seu comportamento intenso e enigmático. Ele estreou no cinema em 1957 com Quantum Sommel, mas foi seu papel em À Plena Luz do Dia 1960, uma adaptação francesa do romance de Patricia Highsmith, o talentoso Ripley, que o catapultou para a fama internacional. No filme, Don interpretou o moralmente ambíguo Tom Ripley com um carisma arrepiante que cativou o público e a crítica. E isso foi seguido por uma série de atuações marcantes ao longo das décadas de 1960 e 1970, consolidando Don como um dos principais galãs da Europa. Suas colaborações com o diretor Jean-Pierre Melville são particularmente celebradas, especialmente La Samouraï, 1967, no qual Don interpretou um assassino estoico, sobretudo com um minimalismo comovente. O estilo poético e minimalista do filme, aliado à presença cativante de Don, o transformaram em um clássico cult e uma grande influência para diretores como Jim Jarmusch, John Woo e Quentin Tarantino. Ao longo de sua prolífica carreira, Don trabalhou com alguns dos diretores mais prestigiados do cinema europeu, incluindo Luchino Visconti, Michelangelo Antoni e René Clément. Em Rocca e seus irmãos 1960, de Visconti, ele interpretou Rocco Pandi, um personagem terno e trágico que evidenciou sua amplitude emocional. Em O Leopardo 1963, também dirigido por Visconti, Don contracenou com Burt Lancaster em uma análise épica das mudanças sociais na Sicília do século XIX. Esses filmes elevaram Dong para além da imagem de ídolo dos matinês e consolidaram sua reputação como um ator sério capaz de grande profundidade. Dong também obteve sucesso como produtor e empresário. Na década de 1970, fundou sua própria produtora e assumiu o controle criativo de muitos de seus projetos. Isso lhe permitiu explorar papéis mais sombrios e complexos que frequentemente desafiavam o heroísmo convencional. Sua capacidade de transitar com fluidez entre thrillers comerciais, dramas psicológicos e tragédias românticas é uma prova de sua versatilidade e inteligência como ator. Fora das telas, Alan Dalong cultivava uma persona que refletia os personagens que frequentemente interpretava, frio, distante e extremamente reservado. No entanto, sua vida pessoal era frequentemente alvo de fascínio público. Seus relacionamentos com atrizes como Romy Schneider e Mira Dark eram amplamente divulgados e seu carisma duradouro o tornou uma figura constante na cultura dos tabloides europeus.
A parceria de Don com Romy Schneider é frequentemente lembrada como uma das histórias de amor mais icônicas e trágicas do cinema europeu. Embora o noivado tenha terminado na década de 1960, o vínculo entre eles perdurou por meio de cartas, colaborações e lealdade pessoal. A química que demonstraram em filmes como La Piscine, 1969, permanece como um testemunho da conexão que compartilharam na vida real. Apesar de sua imagem glamourosa, Don frequentemente falou abertamente sobre a solidão e o peso da fama. Ele também se envolveu em discussões políticas e sociais na França, nunca se esquivando de expressar opiniões controversas. Sua franqueza tanto lhe rendeu admiração, quanto gerou debates, acrescentando camadas ao seu legado já complexo. Nos últimos anos, Don aceitou menos papéis como ator, mas permaneceu uma figura cultural importante. Ele ocasionalmente retornava às telas em projetos cuidadosamente escolhidos, muitas vezes interpretando personagens que refletiam sua maturidade e evolução pessoal. Sua atuação em Notre Isto, 1984, pela qual ganhou o César de melhor ator, foi um triunfo de crítica e comprovou sua relevância duradoura no cinema francês. Don recebeu uma homenagem com uma porta de palmeira no Festival de Cinema de Cannes em 2019, um reconhecimento que gerou tanto celebração quanto controvérsia. Enquanto alguns críticos destacaram seus comentários políticos anteriores, muitos outros elogiaram suas contribuições artísticas e sua influência duradoura no cinema mundial. O prêmio confirmou o que muitos já sabiam: Don não é apenas uma estrela de cinema. Ele é uma instituição na cultura francesa e europeia. Alain Delon casou-se com Nathalie Delon, nascida Francine Canovas, em agosto de 1964, no auge de sua fama como ícone do cinema francês. O relacionamento deles foi um dos mais comentados nos círculos de celebridades europeus durante a década de 1960. Nathalie, uma mulher elegante e marcante, com uma aura misteriosa, complementava o carisma de Alain nas telas com sua própria intensidade discreta e beleza cativante. O romance do casal foi rápido e apaixonado, e o casamento contribuiu para a imagem pública de Dion como galã romântico e fora das telas como uma figura complexa e melancólica. Do casamento nasceu um filho, Anthony Don, em setembro de 1964, apenas um mês após a cerimônia. Anthony seguiria os passos dos pais e seguiria a carreira de ator, às vezes contracenando com seu famoso pai. Apesar do intenso interesse público na família Donalá e Nathalie, conseguiram manter muitos aspectos de sua vida doméstica em privado. Embora tenha sido amplamente divulgado que o casamento enfrentou dificuldades devido à fama de Don, à sua agenda de trabalho exigente e aos rumores de casos extraconjugais. Nathalie era muito mais do que apenas a esposa de uma estrela de cinema. Ela construiu uma carreira respeitável no cinema. Em 1967, contracenou com Al no icônico thriller neo-noir Le Samouraï, dirigido por Jean-Pierre Melville. Sua atuação fria e discreta como a misteriosa pianista Jane Range adicionou uma profundidade emocional significativa ao filme, e a química entre ela e Al em cena era palpável. O filme é hoje considerado um dos maiores exemplos do cinema noir francês e permanece um marco cultural na carreira de Don. Embora o casal tenha se divorciado em 1969, após 5 anos de casamento, eles mantiveram um vínculo para a vida toda. Mesmo após a separação, Nathalie e Alain teriam permanecido amigos próximos, unidos não apenas pelo filho, mas também pelo passado em comum e pelo respeito mútuo. Nathalie continuou atuando ao longo das décadas de 1970 e 1980, e posteriormente dedicou-se à direção e à escrita. Ela publicou diversas obras autobiográficas que ofereceram uma visão sobre sua vida e seu relacionamento complexo, por vezes tumultuado, com Alain Dion e o mundo da fama que o cercava.
Em um dos momentos mais comoventes e reveladores de sua vida, o lendário ator francês Alain Dion falou abertamente sobre o término devastador de seu relacionamento com a atriz austríaca Romy Schneider, a quem ele certa vez se referiu como o amor de sua vida. O romance deles, que começou no final da década de 1950, quando ambos eram estrelas em ascensão no cenário cinematográfico europeu, rapidamente cativou o público, tornando-se uma das histórias de amor mais icônicas do cinema europeu do pós-guerra. Delon e Schneider eram o casal de ouro, jovens, belos, talentosos e apaixonadamente apaixonados. Frequentemente vistos de mãos dadas em glamourosas estreias de filmes e compartilhando momentos íntimos nos sets de filmagem, Don revelou que por trás da fachada deslumbrante de fama e beleza havia uma tensão crescente que acabou levando a um desgosto amoroso. Em entrevistas realizadas décadas após a separação, o ator admitiu que carregava um profundo sentimento de culpa e tristeza pela forma como o relacionamento terminou. "Eu fui um covarde", confessou Deon certa vez, reconhecendo a dor que causou a Schneider quando a deixou em 1963. O fim não veio com um confronto dramático, mas por meio de uma carta que Deon deixou no apartamento que dividiam em Paris, junto com uma única rosa vermelha, um gesto que desde então se tornou um símbolo de abandono emocional no imaginário popular. Delon partiu para ficar com outra mulher, a atriz Natalie Bartelli, que se tornaria a mãe de seu filho Anthony. Romy, com o coração partido e completamente enganada, ficou devastada não só pela perda do parceiro, mas também pela natureza abrupta e impessoal da separação. As reflexões de Don sobre esse período são marcadas por uma honestidade emocional crua raramente vista na persona estoica que ele cultivou ao longo de sua carreira. Ele descreve ter vivenciado uma profunda turbulência interior, confessando que, embora tenha seguido um caminho diferente, nunca deixou de amar Schneider. A conexão entre eles, insiste, transcendia o romance. Ela permaneceu em seu coração como uma alma gêmea, alguém que o compreendia como ninguém mais. Anos depois, reacenderam uma amizade, chegando a se reunir profissionalmente para o filme Lapizine de 1972 de beleza comovente, onde a química entre eles, embora agora marcada pela tristeza e pela maturidade, ainda era inegável. Nos bastidores, porém, ambos eram supostamente atormentados por emoções não resolvidas. Schneider, em particular, teve dificuldades para superar o término do relacionamento e sua vida pessoal nos anos seguintes foi marcada por tragédias, incluindo a morte acidental de seu filho David em 1981 e sua própria morte prematura no ano seguinte. Dion descreveu a morte de Schneider como uma das maiores tristezas de sua vida. "Uma parte de mim morreu com ela", disse ele em uma homenagem emocionante, colocando uma fotografia dos dois juntos no caixão dela antes do enterro. Uma imagem que ressalta o laço profundo e duradouro que compartilhavam. Para Dong, o término não foi simplesmente o fim de um romance, mas o início de um luto para toda a vida, por um relacionamento que nunca foi verdadeiramente resolvido. Ele continua assombrado pelo que poderia ter sido atormentado pela consciência de que suas ações causaram profunda dor à mulher que mais amava. Em entrevistas e retrospectivas, frequentemente se percebe um tom de arrependimento em sua voz, um desejo de desfazer o passado ou de ter lidado com tudo com mais compaixão e coragem. Até hoje, as lembranças de Alain Delon sobre Romy Schneider permanecem impregnadas por uma mistura de amor, tristeza e remorso. A história deles, imortalizada não só em filmes, mas também no imaginário popular, continua a ressoar como um conto trágico de amor interrompido, revelando os horrores emocionais e as cicatrizes duradouras do término. Deon oferece não apenas uma confissão pessoal, mas também um lembrete atemporal de como até os romances mais deslumbrantes podem ser desfeitos pela fragilidade humana, e como algumas feridas nunca cicatrizam completamente. Alain Delon.
O lendário ator francês, conhecido por sua presença marcante nas telas e por seus papéis icônicos no cinema europeu, faleceu em 18 de agosto de 2024, aos 88 anos. Sua morte marcou o fim de uma era, já que Dong não era apenas um símbolo da elegância e masculinidade do cinema francês, mas também uma das figuras mais influentes do cinema internacional durante a segunda metade do século XX. Ele faleceu serenamente em sua residência de longa data, em Douchy, uma pequena comuna em Loire, no centro da França, onde viveu uma vida relativamente reclusa em seus últimos anos. A casa aninhada no campo havia se tornado um santuário pessoal para Deon, um lugar onde ele podia desfrutar de privacidade longe dos olhares do público e permanecer cercado por seus companheiros mais queridos, seus filhos, alguns confidentes de confiança e seus amados animais. Ao lado de sua cama estavam vários membros de sua família, incluindo seus filhos, Anthony Anuchka e Alan Faben, que sempre compartilharam um vínculo complexo, porém duradouro com o pai. Apesar dos desafios de crescer à sombra de uma celebridade tão importante, os 3 filhos permaneceram ativamente envolvidos na vida do pai e foram uma fonte de conforto e força durante seus últimos meses. Nas últimas horas de sua vida, a atmosfera na casa dos Dayong era de reverência e reflexão silenciosas, repleta de lembranças. O murmúrio suave de conversas e o peso tácito de dizer adeus a um homem que viveu de forma tão intensa, ousada e pública durante grande parte de sua vida. No início de 2024, Donnie havia sido diagnosticado com linfoma de Bell, um tipo de câncer que afeta o sistema linfático. O diagnóstico foi um golpe significativo para o ator veterano, que já havia enfrentado diversos problemas de saúde graves na década anterior, incluindo um AVC em 2019 que o deixou temporariamente debilitado. Embora Don tivesse inicialmente expressado o desejo de lutar contra a doença com a resiliência que lhe era característica, a progressão do câncer mostrou-se agressiva. Com o tempo, seu estado de saúde piorou, e as opções de tratamento tornaram-se cada vez mais limitadas. Apesar disso, ele continuou a enfrentar a doença com uma dignidade estoica que muitos próximos a ele descreveram como comovente e inspiradora. Amigos e familiares relataram como ele permaneceu intelectualmente lúcido até perto do fim, mantendo conversas sobre cinema, arte política e as filosofias que moldaram sua visão de vida. Em seus últimos dias, Dion fez vários pedidos com o intuito de honrar os valores e rituais que lhe eram caros. Talvez o mais comovente e controverso entre eles tenha sido seu desejo em relação ao seu amado pastor belga Lubo. Don teve e amou muitos cães ao longo da vida, frequentemente expressando que os animais ofereciam uma forma mais pura de companhia do que a maioria dos humanos. Lubo, em particular, tornou-se uma presença constante ao seu lado, especialmente após o AVC e durante os estágios finais da doença. Don teria dito aos filhos que não suportava a ideia de Lubo viver após sua morte separado dele e sujeito a possível solidão ou maus tratos. Ele pediu que o cão fosse eutanasiado após seu falecimento e enterrado ao seu lado para que pudessem estar juntos mesmo na morte. Esse pedido gerou um debate emocional e ético considerável dentro da família. Embora reconhecessem a profunda ligação entre Dong e seu companheiro canino, optaram por não realizar a eutanásia. Os filhos de Dong, principalmente sua filha Anuchka, acreditavam firmemente que Lubo ainda tinha uma vida plena e saudável pela frente, e que o bem-estar do cão deveria ser preservado. Em vez disso, decidiram cuidar de Lubo, eles mesmos garantindo que ele continuasse a viver em um ambiente familiar com pessoas que o amavam e compreendiam seu lugar na vida de Don. A decisão foi em muitos aspectos emblemática do legado complexo que Deon deixou, um homem de convicções apaixonadas, laços emocionais profundos e decisões por vezes controversas. Nos dias que se seguiram à sua morte, homenagens vieram de todo o mundo.
De ex-colegas de elenco, diretores e figuras públicas, a fãs que se emocionaram com suas atuações em filmes como O Samurai, A Plena Luz do Dia e O Leopardo. Sua morte não apenas marcou o fim de uma carreira memorável que abrangeu mais de 6 décadas, mas também convidou a uma reflexão mais ampla sobre o impacto cultural que ele teve em gerações de cinéfilos. Mas para além do glamour e da fama, aqueles que o conheciam melhor recordavam Alain Delon de forma mais íntima. Como pai, um homem extremamente reservado e uma alma profundamente sintonizada com as alegrias e tristezas da vida até o seu último suspiro.